voltar a falar sobre um crime, gente. Um crime cruel, que deixou todo mundo muito abalado e aconteceu essa semana em Cosmópolis. O namorado da adolescente de 16 anos, que é apontada como autora da facada que matou Maria Clara, de apenas 14 anos. E essa menina aí de 16 se dizia amiga da Maria Clara, hein? Tem esse detalhe. Ele se apresentou à polícia. E quem acompanha esse caso é o nosso repórter Mário Gregório. Nós vamos para lá agora falar com ele e saber os detalhes dessa situação. Mário, essa semana ficamos todos muito consternados, muito chocados, realmente assim, enlutados, eu diria, pela situação que aconteceu. Uma menina de 14 anos, jovem, com uma vida inteira pela frente, ser vítima de uma emboscada da suposta amiga por um motivo que até então a gente sabe que seria ciúmes, né? Um motivo banal para perder a vida com 14 anos, uma adolescente. Mas você tem aí as novidades do caso e eu quero ouvir tudo, tintim por tintim. Vamos lá, Mário. Vamos lá então, Maurícia, a gente está acompanhando esse caso desde que esse caso aconteceu, não é um caso que chamou bastante atenção, chocou todo mundo, como você bem falou. Antes da gente começar com essa atualização, vamos fazer então esse breve histórico que a gente acompanhou essa história, como eu disse, desde o começo, quando essa adolescente de 16 anos de idade acabou tirando a própria vida da amiga dela de 14 anos. Isso aconteceu aqui em Cosmópolis, na área rural da cidade. Tudo leva a crer que essa adolescente de 16 anos de idade acabou aí premeditando esse crime. O motivo, a motivação para tudo isso, Maurícia, os ciúmes que ela sentia do namorado, da relação do namorado com essa amiga mais nova dela, essa amiga de 14 anos. Então, o que aconteceu? Ela acabou marcando um encontro com essa adolescente. A adolescente de 16 anos marcou um encontro com a de 14, que é a Maria, que é a que infelizmente perdeu a vida nessa situação. Elas marcaram um encontro e foi aí que a adolescente de 16 anos acabou esfaqueando a própria amiga. Ela abandonou o corpo da amiga nessa área rural. Depois, uma pessoa que estava passando por ali acabou prestando uma ajuda nesse primeiro momento para Maria, a levou até os pais e aí, na sequência, ela foi levada até a Santa Casa aqui de Cosmópolis, onde ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Depois começou todo um trabalho em conjunto das forças de segurança de Cosmópolis e a Guarda Civil Municipal de Cosmópolis conseguiu encontrar essa adolescente de 16 anos que, segundo a Guarda Municipal, estava aí numa propriedade que é de uma familiar do namorado dela. Então ela foi encontrada por ali, a faca usada no crime também foi encontrada, ela tinha abandonado essa faca ali numa área de mata, porém o namorado dela havia deixado esse local com a chegada da Guarda Municipal, segundo informações da Guarda. E desde então a gente não tinha informações sobre o paradeiro dele. E é aí que entra a atualização que nós vamos trazer, a gente em contato com a investigação. Há pouco eu conversei também com o delegado responsável por esse caso, Maurícia, e a gente traz essa atualização então, que é a seguinte: esse homem, namorado dessa garota de 16 anos, esse homem tem 29 anos, ele se apresentou aqui na delegacia de Cosmópolis, onde eu e o Marcos Gatti, nós estamos. O que ele passou para a polícia? Que ele não teve participação nesse crime, foi isso que ele alegou para a Polícia Civil. Inclusive, ele já chegou acompanhado de um advogado aqui na delegacia e esse advogado, inclusive, Maurícia, apresentou imagens desse homem de 29 anos trabalhando. Então o álibi dele é que durante o período do crime ele estaria trabalhando. A polícia trabalha também agora exatamente para saber se de fato ele não teve participação nesse crime que aconteceu aqui em Cosmópolis. O que a gente sabe, eu até conversei com o delegado bem agora de pouquinho mesmo, e ele passou o seguinte, que essas imagens registraram esse homem de 29 anos nessa empresa onde ele trabalha por volta das 3 da tarde. O crime aconteceu entre 1h e 1h30. Então, a polícia quer estabelecer exatamente onde ele estava nesse período de tempo para saber, então,
se ele teve aí alguma participação efetiva nesse crime, seja ali no momento em que essas duas adolescentes acabaram se encontrando, seja na sequência quando essa adolescente de 16 anos acabou deixando o local onde ela havia esfaqueado a Maria. Então são perguntas que a Polícia Civil de Cosmópolis trabalha para esclarecer, para responder. O trabalho está sendo bastante ágil aqui da Polícia Civil e claro, a gente também vai seguir acompanhando e trazendo essas atualizações. Esse homem de 29 anos, depois que ele prestou depoimento, ele foi liberado, porque agora a polícia precisa levantar, então, todas essas informações para saber o que vai acontecer a partir de agora com esse homem e estabelecer se de fato ele participou ou não desse crime que, como eu disse, chocou toda a nossa região. A gente está atento a essa história, mas esse homem está na condição de investigado nesse momento e a gente vai seguir acompanhando e também trazendo as atualizações. Maurícia. Mário, eu tô curiosa aqui, me diz uma coisa, ele foi até a delegacia, ele se apresentou, ele levou um suposto álibi, que ainda não bate o horário com o crime, o horário que o crime aconteceu, o horário que ele estava trabalhando, mas independente disso, dele ter participado da morte da Maria Clara ou não, ele fez algum tipo de comentário realmente se existia esse motivo para que a outra adolescente de 16 anos tivesse ciúmes da relação? Ele falou se ele realmente era próximo da Maria Clara? Teve alguma revelação nesse sentido? E outra coisa, está sendo investigado, celulares foram apreendidos, estão sendo periciados para a gente saber as conversas, o que estava rolando, se foi realmente planejado, se foi uma emboscada e se ele não participou, mas orientou, não sei, né? Deu apoio moral para que isso fosse feito, né? Porque uma menina de 16 anos, apesar de a gente já ter conversado que ela não esboçou muito sentimento, né? Na hora que ela deu o depoimento dela, no dia que ela foi apreendida aí pelo crime, pela suspeita de ter praticado o crime, eu gostaria de saber se já tem esse tipo de informação, se dá para ligar uma coisa com a outra ou não, foi um motivo completamente aleatório. É isso, Mário. Obrigada. Então, Maurícia, inclusive você falou da questão do celular, o celular dele foi apreendido pela polícia, foi cedido para a polícia pela defesa dele, inclusive a informação que nós temos para a polícia poder averiguar também, como você falou, levantar essas conversas, algo que possa trazer aí a mais de informação exatamente para essa investigação. Então, sim, o celular dele foi analisado pela Polícia Civil, está sendo analisado. E esse homem comentou o seguinte, que de fato existia essa amizade entre essas duas garotas. Ele não chegou a falar para a polícia se ele chegou a ter algum tipo de relação com a Maria também, que é essa adolescente de 14 anos que acabou sendo morta. Porém, ele passou para a polícia o seguinte, que em um determinado dia ele teria levado a Maria em algum lugar aqui para eles nadarem, coisa nesse sentido. A namorada dele também chegou depois e ali houve um entrevero, houve ali uma briga entre essas duas garotas, houve um desentendimento. Então, a partir disso, a escalada de tensão foi aumentando, não é, entre essas adolescentes, até culminar, portanto, na morte da Maria. Tudo isso informações que esse homem de 29 anos passou para a Polícia Civil, mas a polícia também está apurando tudo isso que foi dito no depoimento e também já fazendo a análise desses dados colhidos aí no celular também desse investigado. Perfeito, Mário, muito obrigada. Bom trabalho para vocês e a gente continua acompanhando o caso da Maria, porque foi um caso realmente muito chocante, muito triste. E eu dou um alerta mais uma vez para vocês pais, para vocês que têm filhos. Fiquem atentos às companhias dos seus filhos, fiquem atentos ao que eles estão fazendo. Eu sei que dá trabalho, eu sou mãe, dá trabalho a gente correr atrás, a gente saber que tá falando com quem, tá falando o que, tá fazendo, mas é a nossa missão de vida, a gente tem que proteger, né? A gente recebeu esse presente de Deus que é ser mãe, que é ter filho, para poder preparar essa criança, esses jovens para o mundo. E para preparar, a gente tem que sim cuidar, tem que se cercar de todos os cuidados
possíveis e imaginários. Deixar sua filha de 14 anos andar com uma menina de 16 que é capaz de tirar a vida dela a facadas, isso assim é inadmissível. Tudo bem que não dá para prever, mas dá para a gente ter uma noção do comportamento das pessoas que estão em volta dos nossos filhos. E isso é fundamental, não pode bobear, não pode desligar, não tem desculpa para não ficar atento ao que os nossos filhos fazem, com quem eles andam, o que eles conversam. Por exemplo, uma menina de 14 anos, amiga de uma de 16, que tem um namorado de 29. É muita diferença de idade, né? São mundos realmente muito distintos. Então, isso tem que ficar bem claro, isso tem que ser monitorado para evitar tragédias como essa, mas qualquer atualização, o Mário volta e a gente volta aqui com a notícia, com a informação.